Olá pessoal do canal Aprenda a Nuvem, meu nome é Alberto Milioni, nós estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o AWS MSK, que é o serviço gerenciado do Apache Kafka, que a Amazon oferece para você, para fazer integração entre sistemas e aplicativos. Para dar início, eu quero explicar para vocês o que é o Apache Kafka, que realmente é o que vai rodar dentro do serviço gerenciado do MSK. O Apache Kafka é uma plataforma desenvolvida pelo LinkedIn. O que ela faz? Ela armazena, então ela é responsável por armazenamento distribuído para inserir e processar dados em streaming de dados ou mensagens em tempo real. Então você consegue, através do serviço do Apache Kafka, distribuir, receber e enviar mensagens, processar dados também em streaming, né, em tempo real. Você consegue mover e transformar grande volume de dados entre sistemas, entre sistema A, B ou entre diversos sistemas. Em resumo, o Apache Kafka, você consegue, então, produzir uma mensagem. Essa mensagem ela é anexada em um tópico. Depois nós vamos falar com mais detalhes o que são esses tópicos. E alguém consome essa mensagem nesse tópico. Então é produzir, anexar a um tópico e consumir essa mensagem e esses dados que vão estar nesse serviço aí de mensageria de streaming de dados. Então o Apache Kafka seria essa plataforma que distribui informações, né, se distribui dados, distribui em forma de streaming, essas mensagens em tempo real. E agora falando especificamente do serviço da Amazon, o MSK, então a sigla é Management Streaming for Apache Kafka, ou seja, é um serviço gerenciado da AWS que roda o Apache Kafka. Então, nesse serviço gerenciado, você vai ter o cluster do Apache Kafka, então ele vai ser criado, por ser um serviço gerenciado, ele vai ser criado para você de uma maneira totalmente transparente, você não precisa se preocupar com a criação do cluster. A parte de segurança também, toda a informação trafegada, ela é criptografada, e você tem a monitoração também desse cluster, através das mensagens, a monitoração também das partições e tudo mais. Então aqui embaixo eu tenho para vocês um diagrama de como funciona o Amazon MSK. Você então cria o serviço, então ele vai criar para você, gerar para você um Apache Kafka Cluster, e ele vai criar, configurar o Apache para você poder criar, né, os seus produtores e seus consumidores de mensagem de dados. E com isso você consegue conectar nos diversos consumidores do Amazon MSK. E com isso rodar os seus streams de aplicação. Quais são os casos de uso para o MSK? Então, primeiramente, você pode fazer análise de logs. Você pode também fazer troca de mensagens através de mensageria. Transações, né, entre banco de dados, pode ser SQL ou NoSQL, ou mixo, né, pode ser os dois, SQL ou NoSQL, entre esses bancos. A comunicação de microserviços, pode estar utilizando aí vários microserviços em containers, por exemplo, e você consegue fazer a comunicação entre esses serviços. E também o streaming de ETL, que seria a transformação de dados, onde você recebe um volume de dados, você trabalha nesses dados e devolve para algum outro lugar, já transformados, enriquecidos, etc., esses dados. A arquitetura do AWS MSK, falando com relação à sua configuração, à sua parte de rede, principalmente, então você tem aí, ele é concebido em cima de uma VPC, então você precisa ter uma rede virtual na Amazon, e onde você pode ter diversos brokers, nodes, que seriam aí os nodes do cluster. Então, nós temos aí um exemplo que vocês estão vendo de 3 subnets, poderiam ser em 3 AZs dentro da Amazon, dentro de uma região, você estaria em 3 zonas de disponibilidade diferentes. Isso vai te trazer mais alta disponibilidade para o seu cluster do MSK.
Então você pode ter vários broker nodes e um deles é o líder, né? É o que faz aí a liderança dos brokers para se comunicar com quem está produzindo e quem está consumindo essas mensagens, esses dados em stream. Você também tem a comunicação com o Zookeeper, o Nodes, que também são instâncias EC2 e que fazem essa parte de administração aí do todo o seu ambiente do Kafka, né, do MSK. Então faz essa comunicação. Então, a comunicação de quem produz as mensagens, produz os dados, e quem também consome esses dados, consome essas mensagens, é feito através do Node Leader. Tá? Então, para vocês já terem uma ideia aí, o MSK ele é um serviço que roda em cima de EC2 da AWS. Então, são instâncias virtuais aí que rodam o serviço do MSK. Então, não é container, não é Docker, são EC2. E o administrador, aquela pessoa que cria os tópicos, né, para você agregar aí as partições, agregar as mensagens, os dados de streaming, ele faz essa comunicação com o Zookeeper Node. Então, quem cria os tópicos se comunica com o Zookeeper e faz a comunicação com os broken nodes que estão atrás, dentro do cluster do MSK. Os conceitos aqui do MSK são, primeiro, as mensagens são dados imutáveis e ordenados, então as mensagens, a partir do momento que elas vão para dentro dos tópicos, elas não mudam mais, elas não podem ser alteradas e elas são ordenadas. Então tem bastante preocupação com a sequência, com a ordenação de como chegam essas mensagens, esses dados dentro do MSK. Os tópicos, na verdade, são grupos de mensagens. Então é uma forma de organizar as mensagens que chegam para dentro do seu cluster do Kafka, o MSK. Aí tem as partições, e os tópicos podem ser divididos em partições, onde são organizadas as mensagens em diversas partições para poder fazer a leitura e a escrita de maneira ordenada e sequencial. Os produtores são responsáveis pelo envio das mensagens dos dados. Então, quem produz, os producers, são aqueles que produzem as mensagens, por isso tem esse nome. Eles enviam a mensagem para dentro do cluster. Os consumidores são aqueles que leem as mensagens, eles leem, mas não retiram as mensagens. Elas são marcadas como lidas dentro dos tópicos. Um outro conceito interessante é do Zookeeper, que é um serviço centralizado para, entre outras coisas, a coordenação de sistemas distribuídos, que é o Kafka. O Kafka ele é um sistema distribuído e, consequentemente, ele delega diversas funções de gerenciamento e coordenação para esse outro serviço, que é o Zookeeper. Isso lá na Amazon, no MSK, você não precisa se preocupar em instalar o Zookeeper, porque ele já vem por default no seu cluster do MSK. Se fosse uma instalação manual do Kafka, ou seja, você criar as EC2 dentro da Amazon e instalar manualmente o Kafka, você precisaria instalar o Zookeeper e tudo mais, porque você precisaria dele para fazer esse gerenciamento e coordenação do sistema distribuído, que é o Kafka. Mas no caso do MSK, já vem tudo pronto para você, por se tratar de um serviço gerenciado da AWS. As partições que nós falamos, nós podemos interagir com elas com relação à escrita. Então, como as mensagens são escritas nas partições, então vocês veem aqui que nós temos um caso de um tópico que ele tem 3 partições. A partição 1, a partição 2 e a partição 3. E a escrita dos produtores, aí, dos producers que produzem as mensagens, os dados, vão ser distribuídos para essas partições de maneira ordenada, na medida que vão chegando, elas vão sendo colocadas aí dentro das partições, e você tem aí uma ordenação, né, do mais velho para o mais novo dado ou mensagem dentro das partições, justamente para facilitar para que uma partição, ou seja, quem consome, os consumidores, que pode ser uma aplicação, consiga consumir a informação completa e na sequência, de forma ordenada. Então, por exemplo, cada partição poderia ser determinada ou configurada para uma determinada aplicação acessá-la, como um search engine, um motor de busca, por exemplo, usar a partição 1, uma outra aplicação de um e-commerce e usar a partição 2, e uma outra aplicação, uma terceira aplicação, usar a partição 3, justamente para serem ordenadas e organizadas. Tá? Mas, como a gente falou, quando o consumidor ele lê a mensagem, ele não retira, ele apenas marca que a mensagem foi lida, para que se tiver outras aplicações que precisam ler aquelas mensagens, elas também tenham acesso a elas. Isso aqui é para escrita.
Já com relação à leitura, como as mensagens são lidas nas partições, então os consumidores, ou os grupos de consumidores, podem ser as aplicações, eles vão consumindo das partições essas mensagens do tópico, que tem no caso aqui é a mesma configuração, é um tópico com 3 partições, e os consumidores vão consumindo essas partições, essas mensagens, também da mesma forma, né? Pensando na arquitetura da ordenação e da sequência, que é muito importante para o cluster do MSK. Aí vocês veem da mais velha para a mais nova informação, ele vai consumindo essas mensagens, esses dados dessa forma. Quais são as vantagens de você usar, então, o Amazon MSK? Então, primeiro, a questão do gerenciamento do cluster. Você não precisa instalar o cluster do zero, ter toda aquela complexidade, dificuldade de criar as máquinas, configurar a rede, porque tudo isso pode ser feito através de alguns cliques no console de gerenciamento da Amazon, ou você utilizar, por exemplo, o código de AC no Terraform. Você consegue codificar e criar a infraestrutura do MSK. Você também não precisa se preocupar com o ciclo de vida, porque ele é automatizado. Então, todo o ciclo de vida do cluster ele é automatizado pela AWS. Toda vez que o cluster ele muda os broken nodes, ou um broken node acontece de cair, de parar de funcionar e entra outro no lugar, você continua consumindo de um ponto único. Então, os IPs eles não mudam, apesar dos brokers nodes poderem cair e serem trocados, mas a informação para você acessar o cluster continua sempre com os mesmos IPs. Com relação aos pets automáticos, continuam sendo aplicados de uma forma que você não precisa interagir, eles são aplicados automaticamente. Como eu já havia falado, o cluster do MSK ele já vem com o Zookeeper, então você não precisa instalar essa ferramenta de gerenciamento da configuração do seu cluster. E algo relacionado agora a custo, não é cobrado então o data transfer. Todo dado que você transfere para dentro do MSK, não é cobrado o data transfer. Se a transferência de dados ela não é biletada, né? Não é cobrada. Assim que você cria o seu cluster do MSK, atente-se que você tem um limite inicial de 15 brokers por cluster, tá? Mas você pode alterar esse limite abrindo aí um case, né? Um chamado no suporte técnico para aumento do limite da sua conta AWS. Então essas são as vantagens de você ter o Amazon MSK, né? De ter esse serviço de Kafka com a Amazon. Na prática, o MSK na prática. Primeiro, você pode então criar o cluster com poucos cliques através do console da AWS, do console de gerenciamento da AWS. Você pode criar por lá. Ou, como eu falei, também você pode criar o seu cluster MSK por meio de código no Terraform, no IAC, né? Infraestrutura como código. Então tem essas duas maneiras de você começar o uso do MSK. A criação manual do recurso da AWS MSK por meio do console de gerenciamento. Então, você vai entrar no console de gerenciamento, procurar pelo serviço Amazon MSK e criar o seu cluster, com a configuração que você precisa. Lembrando que a Amazon disponibiliza o cluster do MSK com um tipo de instância a partir do AM5. Tá? Então você não vai conseguir escolher outros types abaixo do M5 para poder criar o seu cluster do MSK. É importante essa informação. E também a outra maneira de criar o cluster é você usando o Terraform. Você pode usar o Terraform Command CLI ou o Terraform Cloud, a ferramenta, ou a modo da ferramenta do Terraform que você queira utilizar. Você cria o código para você poder habilitar toda a infraestrutura necessária para o MSK, como o VPC, subnets, as rotas, as tabelas de rotas, os security groups, enfim, todos os recursos de cloud da Amazon para você poder ter a infraestrutura básica do AWS MSK. Nós temos um exemplo desse código para você criar através do Terraform no nosso GitLab do Aprenda Nuvem. Então acesse depois esse caminho aqui, né? Faça o git clone para a sua máquina. E você consegue então ter acesso a toda a parte de código que nós criamos, né? Para fazer a infraestrutura desse nosso cluster MSK aqui na Amazon. Ok? Então, assim, é um serviço bastante interessante, dá para você estudar, para você aprender um pouco mais, para você utilizar, você que é desenvolvedor, você utilizar nas suas aplicações, você conseguir fazer essa integração de aplicações, sistemas, ou também de banco de dados, entre SQL ou NoSQL.
É bem legal para você fazer essa troca de mensagens, troca de informações de consumidor e produtor, né, de dados, de streaming, de um lado para o outro. Isso ajuda bastante você, então, a quebrar esses pontos da aplicação e consegue fazer essa integração de dados em real time, usando esse serviço do MSK dentro da Amazon. Ao invés de você ter todo o trabalho de criar um cluster MS do Kafka, né, do Kafka dentro da sua rede, dentro de uma máquina C2, de uma instância C2, você pode facilmente criar através do console de maneira gerenciada pela Amazon. Então, obrigado. A apresentação do AWS MSK é essa. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós estamos disponíveis, o pessoal da Aprenda Nuvem está disponível para te atender. Então envie sua dúvida nos comentários deste vídeo aqui no YouTube, nosso canal do YouTube. E se que possível, suas dúvidas serão respondidas pela nossa equipe. Para você conhecer mais sobre o AWS MSK, nós utilizamos o link da FAQ, né, que está aí na tela. Você pode, em seguida, acessar para ter mais informações, algumas também em forma de pergunta e resposta, para você poder conhecer um pouquinho mais sobre a AWS MSK. Para você conhecer um pouquinho mais também sobre o Aprenda Nuvem, nós temos o nosso site, que é o www.aprendanuvem.com.br. Temos um canal do YouTube também chamado Aprenda Nuvem. Lá você vai encontrar esse vídeo do MSK e também outros vídeos sobre outros assuntos, como o serviço de cloud da AWS, da Azure, do Terraform, como o IAC, Git, enfim, entre outros assuntos interessantes sobre serviços de cloud, ferramentas de cloud. Temos também nossa página no LinkedIn, você pode encontrá-la como Aprenda Nuvem. E um canal do Telegram para diariamente receber áudios com dicas, com informações sobre o mundo de tecnologia cloud. Então, mais uma vez, eu agradeço a você. Se você curtiu esse vídeo sobre o MSK, assinale também, clique aí no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com seus amigos o nosso canal, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e até o próximo. Até lá!